Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Nossos convidados de hoje, Arenas Mansan. Mansan, seja bem-vindo, é advogado aqui em Rio Preto. Tem uma história desse moço para a gente contar no programa hoje e que vai deixar muitas pessoas perplexas com aquilo que ele vai trazer aqui. Inclusive o 8º andar do prefeito aí, Câmara Municipal e tudo mais, já tem questões julgadas aí, com procedência e tudo mais. Seja bem-vindo, Arenas, obrigado pela presença. O prazer é todo meu. E temos também essa lenda do nosso jornalismo. Lenda? Mas é, né? Lenda e mais alguma coisa. E acrescentando essa história do jornalismo brasileiro que acompanha o Dálio Dantas, né? A quem eu tive o prazer de dar o meu voto para deputado federal antes dos anos 80. Foi 78? 78. Fui eleito em 78, sem dinheiro. Naquele tempo era possível. Era possível. Votos livres, espontâneos. Foram eleitos com os votos dos colegas, né, dos jornalistas. Muito, sem dúvida. Tá tudo bom, Dário? Tudo bem, estamos na briga. 78 para 2013, nós temos... Era 22 mais 13... 35 anos atrás. Pois é. A gente se viu nos estúdios da emissora Voz de Catanduva, Catanduva. onde você foi fazer um pedido lá de voto dos colegas e tudo mais. Pois é. E Foi acabou assim se elegendo. que eu fui eleito. Né? E está aqui hoje para lançar um livro, Odário, é isso? Aliás, dois. O principal é As Duas Guerras de Vlado Herzog, que é o caso Herzog, que, como você conhece, foi emblemático durante a ditadura militar. O caso Herzog foi o começo do fim da ditadura militar, por razões que nós podemos, se você quiser saber, você me pergunta. Claro, a gente vai, durante o programa a gente vai trocando ideias sobre isso e a gente vai... Bom, deixa eu apresentar os principais destaques dos jornais que circulam hoje no Rio Preto. Mais uma aqui, ó. Prefeitos, empresários e lobistas denunciados por fraudes em licitação. Mais gente aí na parada. Cerca de 91 mil jovens fizeram cirurgias em 2012. É o destaque do de hoje. E o jornal Bom Dia Rio Preto traz: casal de idosos morre tentando se aquecer. Acenderam vela lá e acabaram esquecendo a vela e infelizmente passaram. Eu preciso fazer uma observação antes da gente começar as entrevistas. Estaria aqui o vereador Fábio Marcondes, que vai abrir uma caixa de ferramenta contra todo mundo aí, contra o movimento Vergonha Rio Preto, enfim. E ele avisou várias pessoas que estariam aqui no programa, mas a matéria que a gente vai apresentar com o Fábio Marcondes ficou para uma outra oportunidade. E, portanto, até o gabinete, né, estava tudo preparado, os caras queriam assistir ao programa para ver o que ia falar aqui, porque o que o advogado tem que falar aqui é uma coisa muito séria e importante para a população de Rio Preto, e também o que é muito sério, o que traz aqui o nosso colega Dálio Dantas, que foi deputado federal. Antes de mais nada, eu preciso fazer aqui somente uma observação. Durante o Facebook ontem, as conversas nas redes sociais, etc., eu tive a oportunidade de postar uma pergunta, uma insinuação, alguma coisa nesse sentido, após ler após ver alguma coisa no blog do colega Alexandre Gama, do jornal Diário da Região. E disse ao Gama da sua competência como jornalista, editor de política do Jornal Diário da Região, meu colega, meu amigo, e que sempre respeitei de uma forma muito intensa. Eu vou jogar o que está no blog do Gama, porque eu fiz os meus comentários em cima daquilo que eu tinha visto no blog do Gama, do jornalista Alexandre Gama. Por favor, mostre aí essa foto, Júnior, para que a gente possa identificar.
E eu quero aproveitar o Audálio, que é jornalista há muitos anos, profissional. Nós temos ali, esse é um blog de um colega, um jornalista muito conceituado aqui, que é o Alexandre Gama. Marcelo, presidente do PSOL, certo? E a dona Lucirata, que é presidente da EMPRO, Empresa Municipal de Processamento de Dados. Separados no nascimento. Audálio, só uma pergunta. Se você tivesse que fazer uma observação nisso que está postado, num dos principais blogs políticos de São José do Rio Preto, o que é que você poderia entender? Deixa eu só explicar. É que a dona Lúcia é diretora da EMPRO e pertence ao quadro da Prefeitura Municipal. Mas ela está sofrendo, e foi ouvida essa semana, consequências por conta de um depoimento que ela deu na CPI da Saúde, da qual a EMPRO é uma das entidades envolvidas. Só EMPRO é Empresa Municipal de Processamento. Ah, tá. A EMPRO comprou equipamento para modernizar a saúde, pagou 3,5 milhões de reais, não funciona. E ela disse que venderam um sonho para ela e, na verdade, ela acabou... Deixa lá o... Ela na verdade, comprou um sonho? Comprou um sonho, ela comprou um sonho. Na padaria se vende sonho. Então, também. Então, eu gostaria que você, Audálio, me permite chamá-lo assim... Claro. Se você tivesse que tirar... O Marcelo Henrique é presidente do PSOL, completamente contrário ao governo municipal que aí está. O que você tira daí? Eles são parentes, os dois? Foi o que eu perguntei. É. Foi exatamente o que eu perguntei. Separados no nascimento. Pois é. Aí ele tenta fazer uma aproximação da face dela com a face do Marcelo, ou da boca dela com a boca... Tem traços que são muito marcantes nos dois, né, que são parecidos, principalmente a boca, principalmente. E aí, daí eu coloquei no Face o seguinte, uma pergunta. O que teria Marcelo Henrique em relação a Lúcia Irata? Poderiam ser irmãos, parentes? Aí eu escrevi, no meu entendimento, há algo de estranho no ar. Mas prefiro esperar. Foi isso que eu postei. Estranho no ar em relação ao caso. Ao caso, exatamente. Entendi. Foi isso que eu postei. Recebi algumas críticas e até agora não está explicado, mas está no blog de um sujeito que é muito preparado e tudo mais. E indica, ou insinua, eu não sei se insinuar, mas ele indica que há algum grau de parentesco entre os dois. Bom, foi isso que logo, imediatamente, me ocorreu. Né? Bom, então agora passa para a minha câmera. Então, agora eu estou... Eu recebi o alicerce de Audálio Dantas. Agora vocês entendam como vocês quiserem aí. Vocês se expliquem. Obrigado, colega. Você me salvou. Você me salvou, porque o mesmo pensamento que você teve, eu tive também. E fui criticado por isso. Então, critique também o Audálio Dantas. Pessoal... Desculpa. Não, essa ideia fica mais ou menos clara, né? Claro, né, deputado? Permite chamar deputado ou você não gosta que chame deputado, colega? Não, porque eu sou jornalista. Sim, é jornalista, né? Jornalista, pois é. O senhor não gostou de ser deputado? Não, gostei sim. Eu acho que eu cumpri uma etapa importante da minha carreira como parlamentar, mas ao mesmo tempo ligado ao nosso problema, que é aquele da informação. Né? Eu dediquei grande parte do meu mandato, como foi durante a ditadura militar, à defesa da liberdade de informação. Sim, né? Sim. E nesse sentido, acho que o mandato foi produtivo. Muita gente acha, mas jornalista, etc. Eu acho que o jornalista tem muito a ver com o parlamento, muito a ver, porque ele é uma pessoa que conhece o seu meio, o meio que vive, os problemas que vive a população, essa coisa toda. Mas naquele momento o mais importante era o combate ao autoritarismo, né? E isso eu fiz com muito empenho, e a defesa principalmente de direitos humanos. Eu vinha de um
episódio, que foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, quando era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. E, portanto, esse episódio me tornou conhecido, tanto é que a minha eleição, que só com um comitê, só com um carro, que era o meu, foi possível, por exemplo, ter votos. De repente eu encontro você que não me conhecia, eu tive 59 mil votos. Foi uma grande votação. Expressiva para a época. Para a época. E eu acho que eu aprendi muito. Acho que hoje, lamentavelmente, isso durante a ditadura, era um Congresso ruim, porque ele estava numa situação de dicotomia incrível, porque era um partido do governo, um partido da oposição. Era uma situação... Arena e MDB. E MDB. Era uma coisa artificial. Hoje, com o pluripartidarismo, nós temos, depois daquele, o pior congresso que esse país já teve. Não tenho dúvida. É um congresso cheio de aproveitadores, cheio de oportunistas, de negociantes, etc. e tal. Mas é o congresso que temos e é melhor ter esse do que não ter nenhum. Essa é a lição que a gente deve aprender e transmitir. Um congresso é sinal de que há um regime democrático. Não naquela ocasião, porque era uma falsificação. Mas hoje o regime democrático é resultado de lutas muito importantes do povo brasileiro e que, lamentavelmente, está sendo desvirtuado nesse sentido. Audálio, nós comentávamos agora há pouco com o advogado Arenas Mansan e dizíamos da preocupação ainda, porque o judiciário, eu até fiz o 3º ano de Direito e abandonei por conta disso, no meu entendimento, com todo o respeito, o judiciário é um resquício da ditadura militar, eu entendo assim. Não acredito, Audálio, se me permita, não acredito no judiciário brasileiro. Não me dão um pingo de confiança para que eu possa acreditar no judiciário. Pode ser que em nível nacional alguma coisa tenha de bom, não vou dizer que todo judiciário é ruim. Mas quando você entra de um juiz, e daí que eu me refiro à ditadura militar, você entra perdendo de 10-0. Você entra... Audálio, você entra lá e diz o seguinte, cabeça baixa... Uma testemunha que vai lá, obter de alguém, o juiz fala assim, se o senhor praticar o falso testemunho, vou mandar prender o senhor imediatamente. Então, existe um resquício da ditadura militar dentro do judiciário? É um poder majestático, né? Isso. É um poder muito... as pessoas se investem de um poder sobre os outros muito grande. Claro que hoje essas coisas estão mudando. Você vê que hoje já se fala antes você não discutia uma decisão judicial. A decisão judicial se cumpre, porque é uma decisão judicial. Mas você discute. Antes não podia nem precisa isso. cair por terra essa história que eu acho que veio do regime. Decisão judicial não se discute. Cumpre-se. Discute, sim. Tanto é que você tem a segunda instância, o tribunal, o STF e depois até o Supremo. Aliás, o judiciário, não como instituição, mas no seu corpo hoje é quem faz a censura no Brasil. É uma coisa absurda. A nossa Constituição, a Constituição pela qual nós brigamos, e que está aí, a de 88, dá plena liberdade de informação, de expressão, etc. Mas vem o judiciário em vários casos. Vários juízes no país todo já chegaram a prender jornalistas, mandar jornalista para a cadeia, por delito de opinião. Isso é que é gravíssimo, gravíssimo. É o que eu estou dizendo aqui. Você não pode, segundo a Constituição, você não pode tirar o direito do cidadão pensar, do jornalista pensar
e muito pelo contrário, a forma de expressão. Isso não quer dizer que não haja jornalistas picaretas. Claro, né? Tá claro, cheio, claro, etc. existem aqueles picaretas, aqueles que se escondem, aqueles que não querem aparecer E que tal. mentem, né? Mas esse é um problema dele. Muitos dos nossos que acabaram sucumbindo perante o regime, nós somos um daqueles que respeitam e que vivemos a época, até hoje sobrevivendo graças àquele jornalismo que a gente sempre procurou fazer de forma limpa. Às vezes nós somos vítimas. Aqui na TV da Cidade, por exemplo, tem nesse programa, durante a apresentação deste programa, apareceu um cidadão aí e deu 4 tiros no carro da emissora. O Brasil, você tocou no assunto, o Brasil é um dos países onde há mais violência contra jornalistas, mais assassinatos de jornalistas. Nós estamos, se não me engano, entre os 4 países do mundo com maior número de jornalistas vitimados assim, por assassinato. Tá. O deputado e jornalista... Como você quiser dizer. Eu costumo, porque eu votei para você como deputado, mas o colega, então eu te chamo de colega, vamos lá, é o Audálio. Isso. O Audálio, pronto. O que mudou de lá para cá? Não evoluímos? Ficamos estagnados? No sentido profissional? Não, no sentido violência. Bom, aí é que está. Nós temos, o nosso país, infelizmente, ele tem índices de violência muito grandes, no geral, né? Eu falei isso no caso dos jornalistas. Bom, essa violência, em parte, ela é produto de resquícios ainda da ditadura. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mas ela também é consequência do parto que esse país, o processo de gestação do próprio desenvolvimento do país, né? Houve um momento em que o desemprego, essa coisa toda, era a causa principal. Hoje não é, porque não há desemprego no país, né? Houve uma queda um pouco dos níveis de emprego, mas ele continua, esse país é um dos países do mundo onde há um maior nível de empregabilidade. Mas, infelizmente, nós temos uma sociedade que herdou da ditadura. Não é só isso, claro, mas herdou da ditadura essa questão da violência. E tem muito a polícia. A polícia no país, vítima, pode se considerar vítima, em muitos casos, da corrupção. A violência das polícias militares no Brasil é uma questão que precisa ser discutida, ainda não foi devidamente discutida. E, em muitos casos, essas polícias se aliam ao crime, isso, aliás, há casos recentíssimos, né? Se aliam ao crime a delegados, policiais civis e policiais militares aliados ao tráfico de entorpecentes, essa coisa toda, e isso vira uma bola de neve, né? Isso realimenta a violência. Ok. Hoje, então, nós temos o lançamento de 2 livros meus, um que se chama A Segunda Guerra de Vlado Herzog, Sim. que é o caso Herzog. Eu acho que é bom que as novas gerações saibam o que significou isso, porque foi a partir da denúncia do assassinato do Vladimir Herzog, jornalista Vladimir Herzog, pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que, como eu disse de início, que começou o processo de queda da ditadura militar. De que maneira? Foi a partir do conhecimento desse caso. Ele virou um símbolo que a sociedade começou a reagir. Foi em cima desse fato. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente, eu me recordo perfeitamente. O outro livro se chama Tempo de Reportagem, que é uma seleção de reportagens que eu publiquei, principalmente na revista Realidade, e das quais eu faço reflexões com o olhar de hoje, né? Quer dizer, mas eu acho que a história do Vladimir Herzog deve ser
conhecida pelas novas gerações e até das gerações antigas que não se ligaram muito nesse fato. Uma pena, né? A Comissão da Verdade agora levantou e tem trazido à tona esse momento. Acho que... Eu esqueci de dizer que eu sou presidente da Comissão da Verdade dos Jornalistas Brasileiros, de nível nacional. A Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, tem um papel importantíssimo, que mesmo que ela não tenha o poder de punir, que ela não tem, mas ela tem o poder de investigar, de buscar o restabelecimento da história que ficou oculta esse tempo todo. Acho que com isso voltou ao debate. Muita gente falava da ditadura militar como se fosse uma coisa que ficou lá atrás. E não é. Não é, tem não. gente até hoje. É isso que eu acabei de dizer aqui. Até hoje a gente tem resquícios, tem sim. E pessoas que participaram do regime, torturadores que estão inclusive em postos governamentais por aí. Essa coisa toda precisa ser discutida. Mas o importante é o debate. O debate é fundamental porque o direito à história que nós temos, a história pertence não a um governo, ao Estado, ela pertence à sociedade. Então nós temos esse papel nesse momento. O serviço está aqui, né? Hoje ele lança os livros a partir das 19 horas e 30 minutos, não é? Na livraria. Na livraria, sexta-feira, 19h30. Lançamento na livraria Empório Cultural no Shopping Center. No Shopping Center. Eu queria, antes de terminar... Não quero que o senhor continue. Ah, bom, então dizer que eu estou aqui a convite da livraria Empório Cultural, que promove uma semana de debate sobre comunicação, a mídia, etc., e do Sindinorte, que é do meu dirigido pelo grande amigo, grande lutador do sindicalismo brasileiro, que é o Laerte Teixeira. O Laerte Teixeira da Costa, da Central Autônoma dos Trabalhadores da América Latina. Exatamente. Laerte Teixeira, um abraço até para o Laerte, que deve estar nos assistindo, sempre acompanha o nosso programa. Dá para vir aqui fazer uma visita, participar de um programa, um convidado. Viu, aliás, hoje Laerte? ele publica um artigo no Diário da Região sobre o caso Herzog. É verdade, eu tive a oportunidade de ler. Qual a opinião dos convidados a tantos indícios de corrupção nos governos federais, estaduais e municipais? Além do mau uso do erário público, como a farra dos aviões da FAB, que políticos utilizam para ir a aniversários, casamentos e até carnaval em Cuba. Essa certamente não é a democracia que Vladimir Herzog sonhava. Um bom final de semana a todos. Webster ou Kazak? Certamente não era. O Vlad Herzog era uma pessoa de ética, mas não se podia discutir. Era a grande marca da personalidade, como jornalista e como cidadão. Eu acho que todos nós, e nesse sentido, a imprensa, por mais defeitos que tem muitos, né? Hoje tem muitos defeitos, mas ela tem esse papel importante, que é aquela de expor as mazelas do país. A sociedade só tem a ganhar quando os veículos de comunicação, não quero nem usar a palavra denuncia, porque não é esse o papel, contam, expõem, publicam. Exatamente. É isso. É o que nós procuramos fazer aqui. Às vezes somos contestados e tal, mas nós procuramos fazer aqui. Eu costumo dizer aqui, Audálio, e não tenho nenhum receio de dizer sempre, que o prefeito de Rio Preto, por exemplo, é um mentiroso. Eu não conheço. Mas ele é mentiroso. Se o senhor estiver conhecendo o senhor vai estar conversando com um mentiroso. Porque eu tenho os meus motivos para falar que ele é mentiroso. Ele claramente mentiu para a imprensa,
mentiu para o promotor, mentiu para a justiça, mentiu para a cidade, mentiu para todo mundo. Então, mas ele mentiu com fatos e comprovados. Eu me permita suponho só. que você está baseado Claro. em fatos. É para lógico, dizer isso. lógico. Ele disse que não conhecia o fulano, um lobista que veio aqui, tentou botar o cara na cadeia, não sei o quê. Depois ele, de próprio punho, escreveu ao promotor que ele tinha errado e que ele conhecia mesmo. Não passa de um mentiroso, né? E, aliás, como ele é grandão, é um mentirão. Então eu não tenho nenhum preconceito de dizer isso aqui, não. Agora, fique bem claro para que as pessoas que não sabiam da história já sabem um pouco mais que a redemocratização do país, a queda da ditadura militar começou a partir da morte do colega assassinado no DOI-CODE de São Paulo, Vladimir Herzog. Porque os protestos que se seguiram Isso. levaram aqui, por exemplo, uma semana depois, apesar de 383 barreiras policiais montadas na cidade, chegasse 8.000 pessoas à Catedral Metropolitana de São Paulo para um culto ecumênico em memória do Herzog. Foi ali que a coisa aconteceu. Até isso eles não queriam que acontecesse. Qualquer tipo claro. de reunião, qualquer tipo de manifestação, um grupo de... Era proibido você juntar 4 amigos e fazer uma reunião. Esse era um culto religioso que tinha o cardeal Arnes, Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henri Sobel, porque o Vlado era judeu, e o pastor evangélico muito sério, chamado Jaime Wright. Eram 3 religiosos. Esteve presente o Dom Helder Câmara também nesse culto. Ali começou. Okay. Vamos repetir então o lançamento do livro. Quem quiser ficar bem perto do colega Audálio Dantas, hoje às 19h30, lá no Empório Cultural, no Shopping Center. É só hoje, né, Audálio? Só hoje. Vale a pena você acompanhar, porque você vai estar diante de umas maiores autoridades jornalísticas do Brasil. Se você me permite, eu gostaria de acrescentar por que esse título, As Duas Guerras de Vlado Herzog. Puxa vida. É o seguinte, o Vlado Herzog, de uma família judia, nasceu na Iugoslávia em 1937. Em 1941, a Iugoslávia foi invadida pelas tropas do Hitler, na Segunda Guerra Mundial. E, evidentemente, as primeiras vítimas foram os judeus. E a família dele era pequena. O pai e a mãe, no caso, conseguiu fugir para a Itália, né? Porque a perseguição era muito forte na Iugoslávia. Eles fugiram para a Itália, ficaram como refugiados. O Vlado saiu com 4 anos de idade. O nome dele mesmo é Vlado, porque aqui ele se naturalizou e usou Vladimir. Mas aí, aos 9 anos, ele veio, ficou 5 anos fugindo na Itália, mudando de um lugar para outro, trocou o nome, não podia nem usar o próprio nome, e veio para o Brasil aos 9 anos de idade, se formou no Brasil, se formou não só do ponto de vista de conhecimento na universidade, mas se formou cidadão brasileiro, era um cidadão brasileiro exemplar. E aí, em 1975, ele enfrentou a Segunda Guerra. E essa Segunda Guerra... A primeira foi lá na Iugoslávia e depois a segunda no Brasil. Do Brasil. Essa Segunda Guerra ele não escapou. E essa Segunda Guerra, lá foram os nazistas do Hitler... Conseguiu escapar lá e aqui escapou acabou. Dos nazistas na Europa e morreu nas mãos dos nazistas do Brasil. É isso. Doutor, gostou da explanação aí? Confesso que eu estou encantado mesmo. A gente vai aprendendo, né? Um pouco mais, né, com o A Audálio? gente sempre aprende um com o outro. Com certeza, mas aqui tem bastante experiência, bastante sabedoria. Bom, muito tempo, tempo, né? tem muito tempo. Dizem que o diabo sabe das coisas, não porque é um sábio, é porque tem tempo, tem idade.
Eu vou deixar você à vontade, Audálio. Sim, fico, Não, claro. para você quiser até dar algumas... Dar um Espetáculos. isso aqui, num assunto aqui local, que seria até importante, como você deu agora há pouco aí naquela foto que eu mostrei. Estamos aí. Interessantíssima. E nós vamos então a um rápido intervalo e continuamos daqui a pouco aqui no Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele faz você coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno, No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, do que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo, tem um bom professor, tem um bom professor. A TV da Cidade agradece as milhares de manifestações de solidariedade feitas pessoalmente, por telefone, por e-mail, nas redes sociais e em publicação nos jornais locais, em face do acontecimento do último dia 4 de abril, quinta-feira, quando é apresentado ao vivo o programa Opinião Cidade, do combativo e competente jornalista Marcos Ferreira. Na ocasião, um motociclista com revólver em punho desferiu 4 tiros em direção à porta de acesso, danificando o veículo de reportagem ali estacionado. Os tiros tinham um endereço certo: a informação, a formação e a conscientização, fundamentos da história desta emissora comunitária. Repelimos energicamente a atitude criminosa do malfeitor e daqueles que se decidiram pelo atentado à liberdade de expressão. Aguardamos rápida manifestação das autoridades policiais da cidade.
Algum comentário sobre esse institucional que você acabou de ver? Eu me espantei, eu vi que foi um atentado contra a emissora. O carro de reportagem da emissora, foi isso? Foi. E de onde partiu, não sabe? A polícia está investigando, né? A gente espera que esse fato seja esclarecido, mas foi um atentado à informação, foi um atentado à liberdade de imprensa, etc. Foi isso. Durante as manifestações aí no mês passado, aconteceu muita violência contra a imprensa, você percebeu isso, né? Sim. E curiosamente... Como se a imprensa fosse culpada de tudo que tivesse acontecido. Por parte de manifestantes, né? Curioso isso, curioso. Eu fiquei meio besta. Por exemplo, queimar carro de reportagem não foi a polícia, a não ser que a polícia estivesse disfarçada ali. E também... no caso, houve uma agressão ao jornalista, ao nosso companheiro Caco Barcelos, por parte de manifestantes que o confunde com a TV Globo. Ele é um profissional, ele não é a TV Globo, entendeu? E mesmo que seja, não se justifica de jeito. Bom, Alexandre Arenas de Carvalho, um advogado, ele tem aqui, presta atenção, prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Atenção, senhores vereadores. Atenção, o jurídico da Prefeitura de Rio Preto. O que vocês fizeram com a questão do imposto sobre transação de bens imóveis? O que vocês fizeram? O que aconteceu? A cidade e o cidadão está pagando o pato mais uma vez? Por favor, Alexandre, à vontade. Opa, eu agradeço a oportunidade aqui. Aqui é o jornalista Marcos Ferreira, nosso amigo aqui com esse o Aldalho, aqui é o mestre, que olha, fiquei encantado mesmo com as colocações. Eu vou aproveitar aqui uma palavra de ordem que ele utilizou, que é a violência, né? E ela se expressa de várias maneiras, né? Com tiro, né? Com agressão à informação, né? Contra a liberdade de informação e a violência ela vai pressupor esse ambiente de luta social, né? Estávamos comentando aqui que o Poder Judiciário já não faz nada, né? Ou ele não é um ambiente mais de lutas sociais, né? Ele traz, até porque realmente ele traz essa herança do nosso regime militar, né? O Judiciário não é um ambiente mais de lutas sociais. Não, salvo algumas exceções e alguns juízes, alguns magistrados, até porque eu tenho sócio magistrado, ex-magistrado, e eu confesso que é um cidadão hoje, né? E esse ambiente de luta, né, que eu venho a trazer aqui, até repetindo a questão do judiciário, é porque o ambiente aqui trouxe a oportunidade também de trazer uma informação que talvez o judiciário não vá fazer, não vai promover essa luta. Então, acho que é o ambiente certo, o programa Opinião Cidade ele traz essa oportunidade de discutirmos um assunto, uma violência, não, mas uma desordem social criada pelo um conjunto de normas, aí, em especial a Lei Complementar 323 de 2010 do município de São José do Rio Preto, inclusive a Instrução Normativa número 3 também de 2010 de São José do Rio Preto, que trouxe algumas, que veio a ultrapassar os limites dos limites de poder de instituição de um tributo, que é o ITBI, né, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? E o ponto crucial, acho que a desordem ela vem criada aí em razão da tributação, do aspecto material da tributação, que é a transmissão do bem. Certo. A transmissão no momento do bem, da transação aí você adota a cobrança do devido imposto. Do devido imposto, na transmissão. E o que você pegou de errado aí? Vamos lá. A transmissão, por questões hermenêuticas e interpretativas básicas de direito, ela ocorre só na transcrição do imóvel. Essa transcrição ocorre formalmente dentro do notário, né? Através do notário e através do cartório de notas e o cartório de registro de imóveis. Ou seja, só naquele momento da transmissão solene que vai ocorrer, a transmissão efetivamente que vai incidir o imposto. E a legislação municipal, através do artigo 2º da Lei Complementar 323, ela trouxe também, inovou, trazendo a incidência do imposto sobre os chamados contratos de gaveta, né?
Ela inovou, ela trouxe inovou trazendo... incidência do imposto, ela repetiu a cobrança do imposto, vamos repetiu, dizer assim. e realmente em algumas situações ela repete mesmo. Ela repete porque a alíquota hoje do imposto que é 2%, ela pode gerar 4% para o mesmo contribuinte. Verdade. Isso chama É uma bitributação também. A desordem ela foi feita, ela foi criada. Pluritributação, porque nós pagamos de impostos ainda, os caras dão jeito de cobrar dobrado. Olha, são umas coisas que Mas é uma oportunidade que eu vi, acho que nós temos há 3, 4 anos de um aquecimento imobiliário, e foi uma oportunidade que o município teve para rechaçar os cofres públicos aí, né? Tributar um pouquinho mais. Esse é um aspecto, porque você, antes de uma transcrição definitiva... Mas no teu entendimento é ilegal? Não, ele é inconstitucional, ilegal e antiético. Tá. Mas no plano da moral, a gente já tem, da justiça, a gente já tem uma... Já temos que partir a discussão para esse plano mesmo. Tá, porque então você foi para a justiça? Já fomos para a justiça, tivemos 2 vitórias. Duas vitórias? 2 vitórias. As duas únicas discussões, salvo engano, são as únicas 2 discussões no... Olha, Audálio, fica à vontade, por favor. Não, porque eu vou dizer o seguinte, antes de você dizer. O que nós tivemos de transação de bens imóveis em Rio Preto, se a gente fizer um apanhado geral nos últimos 10 anos, porque é uma cidade que a especulação imobiliária é uma coisa extraordinária. Ela ultrapassa limites. É que é uma tal de inclusão de área em perímetro urbano para vender. O que eles arrecadaram com o ITBI, então, durante esse período, e agora estamos falando na possibilidade de uma segunda tributação aí, que você acabou na justiça já revertendo praticamente. Então, isso vai dar um efeito cascata. Você chega ao ponto de... A gente pode pensar que um dia a prefeitura terá de devolver esse dinheiro para o contribuinte? Eu ia perguntar isso. No caso de Vitória, nessa ação, as pessoas que pagaram indevidamente uma coisa indevida, né? Elas têm direito à restituição? Elas vão ter direito à restituição, a repetir desse débito, desse valor pago a maior, né? Infelizmente... Mas eu vou dizer uma coisa, quebra a prefeitura, se fizer. Aliás, quebra mais, né? Porque a coisa está meio que descambando. A cobrança hoje, da forma como ela é legal, para você ter uma ideia, um exemplo. Os imóveis hoje, como acontece no mercado imobiliário, ele pratica esses atos de transferências, vamos falar assim, da posse do bem, não da propriedade, que a propriedade é no cartório, através desses contratos particulares. Desses contratos particulares. É o momento que o último na cadeia, com aquele detendo daquele contrato particular e vai até o cartório, ele vai falar assim, não, você vai ter que recolher o imposto dessas últimas 9 transações. Então você, por exemplo, se tiver 10 transações... Efeito cascata. Efeito cascata. É 20% sobre o valor do imóvel, já é confisco. Confisco? Já é confisco. Já é confisco. Então, é uma situação... A gente fala assim, olha, a lei, essa norma, ela gera uma repugnância. Ela gera uma repugnância e gerou também para os notariais. Então, no seu aspecto social, a norma, enquanto a sua eficácia, ela cria essa repugnância e o cidadão, o contribuinte e aqueles que participam da arrecadação, eles não apresentam um certo contentamento com a norma, né? Confesso que se a norma não tivesse um aspecto, algumas sanções aqui, que eu vou explicar essas sanções, que dá aquele que não respeitar a regra, se não existisse essas sanções dirigidas aos cartórios, ela certamente não seria obedecida. Ou seja, ela não teria sua eficácia. Ao cartório é obrigado praticamente? Ele é obrigado a informar a quantidade de contratos que existiam, essas cessões de direitos, esses contratos particulares. E a multa é de R$5.000 por contrato ao cartório. Então, a lei ela traz uma eficácia muito forçada. Ela é muito forçada. É uma lei ou é um... É uma lei complementar, uma lei municipal do ano de 2010. Sabe o que acontece, o colega Audálio Dantas, é o seguinte. Aqui, a Câmara de Vereadores é serviçal, é braçal. A época que foi aprovada essa lei, eu diria que a Câmara, uma boa parte, pelo menos ali, 70%... É a chamada base aliada? É a base aliada. 70% de mediocridade reunidos num só lugar. Mediocridade
legislativa. Tanto é que a eleição, e muitos deles foram ceifados nas urnas por conta dessas atividades de serem ligados umbilicalmente ao prefeito municipal. O prefeito fala lá, ali imediatamente. Então essa foi mais uma das manobras da prefeitura junto à Câmara Municipal que os vereadores acabaram dizendo amém. Infelizmente. Se você, olha, aqui a gente espera sempre uma renovação, agora parece que deu uma melhorada e tal, mas as câmaras que a gente já teve aqui em São José do Rio Preto, nós tivemos câmaras boas lá atrás, mas são catastróficas em termos de construção. Aqui o que eles fazem são verdadeiros absurdos, né? Eles não têm respeito entre eles. Eles perderam. Ontem, terça-feira, teve uma indicação para ser criada uma comissão processante, porque os vereadores, dois vereadores de oposição, estão pedindo documentos da prefeitura que foram gastos do esporte, Secretaria de Serviços Gerais e tal. Os próprios vereadores da base se recusaram a fiscalizar aquilo que é o papel do vereador, fiscalizar a administração. O prefeito não entrega os documentos, o prefeito foi à justiça para não entregar os documentos. E quando eles votaram contra essa história, o que aconteceu? Eles votaram contra eles mesmos. Então eu falei assim, esses vereadores têm que promover uma autocassação. Não é o prefeito que tem que ser cassado, são os vereadores que têm que ser cassados. Alguém tem que propor lá e caçar, porque ele tirou o direito dele, a prerrogativa de investigar. Ele está ali para isso, meu Deus do céu. Sem dúvida. O executivo pode negar, no caso de o legislativo solicitar documentos, pode negar legalmente? Eu acho que, no aspecto... Até porque acho que negar hoje não é de plano, não vem na minha cabeça. Acho que não pode negar. A lei da transparência a publicidade é princípio. Todos os documentos públicos não é para o vereador, para o deputado, é para o cidadão. Isso. Então. A publicidade rege um valor nossa administração pública. O prefeito não entregou os documentos solicitados pelos vereadores. Os vereadores foram à justiça, a justiça determinou que a prefeitura entregasse. O prefeito foi ao TJ, por isso que eu te digo da justiça, Audálio. O TJ derrubou a decisão e não entrega os documentos para as pessoas. Meu Deus, É curioso isso aí, né? É muito curioso. O legislativo tem um papel muito importante até da insurgência aí do nosso colega Marcos. A nossa experiência social, nossa realidade social, ele é uma experiência, nossa experiência social e jurídica, ela é normativa. Nós passamos por ele. Então, a qualidade das normas que chegam, que vai reger, vai disciplinar as relações sociais, ela é muito importante. Então, por isso que eu acredito, e não, quase uma verdade, mas as normas hoje, o aspecto legislativo da administração pública, ela se mal feita, causa uma desordem social. É o caso da legislação TBI, o caso do maior golpe, que eu acredito que o maior golpe contra a democracia, contra a ordem social nossa, no âmbito nacional, foi a reforma tributária de 2003. A informação, muitas vezes, ela não chega da forma que deveria chegar ao cidadão. Sem dúvida. Então, chega distorcida, né? Chega ao ponto que apenas um tributarista mesmo vai conseguir entender o que ocorreu com aquela reforma tributária. Fazem para complicar mesmo. E, bom, qual é o próximo passo? O que você pretende fazer com isso? Vai alardear, vai informar a sociedade de que é possível reverter isso na justiça? É possível reverter, não tem muitas complicações perante o judiciário, mas o cidadão ele tem que procurar o judiciário. Vai até as varas da Fazendas Públicas, que fica aqui na Avenida Baribacite, que acho que é a Rua do Seminário, salvo engano. A Rua do Seminário, e procure a justiça. Vai procurar seus direitos, procure um advogado, para reaver esse valor pago a maior. E não é só pelo contrato de gaveta que ele pagou, e sim também pela quantidade, pelo aspecto quantitativo do tributo. Porque a base de cálculo é o valor venal do imóvel, e não o valor de mercado, como que é também a legislação, né? Desrespeitando o Código Tributário Nacional. Queria o valor de mercado. É o valor de mercado, hoje está sendo... Não é o valor venal do imóvel.
Não é aquele que está na planta genérica, então. Não. Olha a curiosidade. Quem estabelece o valor de mercado? O valor do contrato. O valor estipulado entre o adquirente e o vendedor. Olha que aspecto interessante, e deixo a análise do Marcos aqui, do colega, o artigo 6º da lei. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou os direitos transmitidos. Aí vem, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito será negociado à vista em condições normais de mercado. Mudou a regra. Mudou a ordem Mudou na contramão, meu Deus. Mudou na contramão. O valor venal não é esse. Né? O valor venal é aquele estipulado pelo decreto do prefeito, que é a chamada planta genérica, né? E utilizado para a cobrança de IPTU, como base de cálculo para a cobrança de IPTU. Então, são vários pontos da norma aqui que a gente acredita que existe uma violência contra o contribuinte, ao ponto, ela foi oportunista, né? Ela foi oportunista, aproveitou um momento de aquecimento do mercado imobiliário e falou assim, vamos tributar. E tributação hoje é o primeiro ponto de impacto entre o Estado, entre o poder público e o cidadão. A tua recomendação, então, é para que o pessoal procure a justiça e tente reaver esse dinheiro pago indevidamente. Tente reaver esse dinheiro. Acho que o esforço também é conjunto, não é só do o contribuinte que tem que buscar reaver o que foi pago indevidamente, mas também os órgãos públicos, as autoridades, o Ministério Público, é o ponto de discutir. Pode se discutir essa lei, ela não passa nem no plano da vigência, nem da eficácia, nem da justiça. Ela não pratica justiça social e justiça fiscal. Tem algum telefone que fale com você, Alexandre? O telefone Pode passar, por favor. Alguém que tiver alguma dúvida? É o 17 3304 8554. 3304-8554. Quando falando comigo, o Alexandre, ou com o meu sócio, o Maicon Zanqueta. Muito obrigado. O colega Audálio Dantas, eu para esse programa, há 15 anos atrás eu inaugurei a TV, junto com meu diretor, o Fábio Renato, o pessoal que está aqui. E para esse programa, fiquei um tempo afastado, voltei agora faz 4 anos que eu estou de volta. E estou aqui de segunda a sexta e sábado também. E tem certas coisas que eu acabo perdendo a estribeira, porque eu acho que a minha idade já avançou, eu não estou naquela época ainda de fazer gracinha para ninguém. Então é o seguinte, eu vou fazer essa colocação de um telespectador aqui para você, e nós temos só 4 minutos, mas eu quero que você finalize, porque eu não dou conta. Senão eu tenho que tomar meu tolerato de paciência, já. Aquele Tolerato é tolerato um comprimido? De paciência. É um comprimido? E genérico ainda. Tolerato de paciência. Então é o seguinte, olha o que o cidadão escreve aqui. Vê se dá para a gente ter paciência. Voltaire diz que respeitará etc. Vamos lá. Que votou no senhor, etc. e tal. Prezado Audálio, o senhor acha que o Vladimir Herzog foi enforcado pelo DOI-CODE? Só se fossem burros para enforcá-lo na cadeia. Mas era um burro. Ele se enforcou. Eu sei que eles eram. Ele se enforcou e foi um tolo. Escuta o que eu estou dizendo. Se fosse vivo, seria mais um a estar sugando nas tetas do governo, pois fazia parte desses que hoje administram com incompetência total no Brasil. E essa Comissão da Verdade fosse apurar mesmo a verdade, muitos de hoje que estão no poder iriam para a cadeia. Respeito e o admiro muito e continuo respeitando, assim como respeito seu ponto de vista. Sou democrata, mas se tivéssemos continuidade do governo militar no Brasil, hoje estaríamos acima de qualquer outra coisa. Luciana Dias Garcia. Bom, o seguinte, fica claro, Voltaire foi citado aí, não por mim, mas isso foi por mim, né? Foi por você. Não concordo com nenhuma palavra. Posso não concordar com a sua mas até a morte defendo o direito de que você diga, não é isso? Eu sempre defendi a liberdade de expressão. Acho absolutamente, não concordo essa pessoa que ela consegue me tirar do sério. Né? Ele
parte do princípio, não sei baseado em que o Herzog hoje estaria participando de falcatruas. É um julgamento muito severo e não correto, porque o homem morreu, né, faz 38 anos. Como é que se pode dizer que ele estaria participando? Agora, fica claro, no meu entender, que essa pessoa é um fã do regime militar. Sim. Né? Ele tem saudade do remanescente regime militar. É um direito que ele tem. Agora, o regime militar, quando se fala em corrupção, as pessoas pensam que corrupção é uma coisa nova. No regime militar houve muita corrupção. Só que não se noticiava, porque a imprensa era censurada, a imprensa não podia dizer nada. Por isso que eu acho, sendo um cidadão honesto, ele acredita que aquele regime era bom para o país. Eu vou dizer uma coisa aqui, esse sujeito que escreveu isso aqui, eu não tenho uma definição para ele. Eu acho que ele já está fazendo mal ao ecossistema. Deveria ser partículas de necrochorume espalhados em outro planeta, porque eu vou dizer uma coisa, pare de pensar assim, seu imbecil. Nossa Senhora. Imbecil! Você tá bravo, mas, cara. Odálio, quem tem paciência para aguentar um negócio desse, por Odálio? exemplo, quando ele acha que ele diz que não enforcariam porque seriam burros, além de violentos, burro é ele. Além de violentos, os torturadores eram burros, na medida em que acreditavam que nunca seriam descobertos dos crimes que estavam. Porque eram crimes. Eles documentavam ainda. Da maior covardia, porque eram contra pessoas indefesas. Aliás, hoje se faz tortura no Brasil, nas delegacias de polícia. Continua. Todo mundo sabe disso. Continua, sim. É a forma mais covarde de você tentar convencer o outro, torturar, porque o outro não tem poder, ele está desarmado, ele está à mercê do torturador. É uma covardia muito grande. Colega jornalista Odálio Dantas, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Né, nós voltamos a falar sobre esse assunto, vamos acompanhar. Mas esse sujeito aqui me obriga a terminar o programa dizendo assim, ó, que o senhor não tenha um bom final de semana. Que o senhor não... O senhor quer passar mal? Fique aí, desligue, você tem um controle. Nossa, por favor, vai. Obrigado, bom final de semana a todos.